E aí, minha aprovada, vamos resolver a questão 1, né, letra B, da lista 5, né, introduzindo de novo, né, a parte de máximos, mínimos, otimizações, pontos críticos, etc. Beleza? Então vem confiante, vamos resolver isso aí. É o seguinte, a questão pede para a gente encontrar todos os pontos críticos, classificá-los e determinar os valores, né, máximos, mínimos, etc, absolutos, relativos, caso eles existam. Então vamos lá. É o seguinte, a função é f, né, de x, y igual a x seno de y. Pontos críticos, derivar igual a zero. Beleza? Então tem que montar o sisteminha, né? Com as duas derivadas parciais. Ou seja, f x de xy é seno de y. Seno de y. E igual a isso a zero. Fy de xy vai ser igual a x cosseno de y. Beleza? Igualei a zero. Agora tem que raciocinar. Pensa comigo, como é que eu vou resolver isso aqui? Né? Ou eu zero o seno e o cosseno ao mesmo tempo, ou eu tento zerar o cosseno e o seno, que vai dar na mesma coisa. Posso zerar o x, né? Aí qualquer valor y que eu quiser para o seno é só eu determinar que ele vai zerar, porque se eu manter o x fixo igual a zero, vai mudar só essa equação. Então eu tenho um conjunto de pontos, né? Infinitos pontos, porque essa função é periódica, né? Essa função do seno, que eu vou chamar de pontos do tipo P1, que vão ser iguais a x fixamente igual a zero, enquanto o y pode variar, né, entre os valores que zeram o seno. E aí as duas equações vão dar zero. Quais são os valores que zeram o seno? Lembra, seno de valores inteiros de π é sempre igual a zero, beleza? Ou seja, n vezes o π, onde n pertence ao conjunto z, né, que é o conjunto dos inteiros, beleza? Então, os pontos do tipo 0 e n vezes π zeram a função. Então, esses pontos aqui são infinitos pontos, são um tipo de ponto crítico, beleza? Agora eu posso tentar, né, por mais que seja absurdo essa fala, zerar o seno e o cosseno ao mesmo tempo, botar um valor de y que zere os dois. Mas a gente vê pela identidade fundamental da trigonometria, né, já uma demonstração matemática de que não vai dar certo isso, que se eu inserir um valor de x aqui que zere o cosseno, por exemplo, bom, como é que eu vou zerar o seno se o seno ao quadrado tem que ser igual a 1? Beleza? Então, impossível fazer isso. E se eu colocar um valor de seno aqui que zere o seno, o valor de cosseno ao quadrado tem que ser 1 e não vai dar zero, porque zero ao quadrado não dá 1. Tranquilo? Então, é matematicamente impossível encontrar um valor de y que vai zerar esses dois. Portanto, né, os únicos pontos críticos que eu tenho são esses pontos do tipo P1. Tranquilo? Então, matematicamente demonstrado, não precisa, né, ter estresse. Agora, né, já encontramos os pontos críticos, precisamos classificá-los. Como é que a gente vai classificar um ponto crítico? É através do hessiano, né? fxx de xy vezes fyy de xy menos fxy de xy ao quadrado. Beleza? Ou seja, xy é o ponto onde a gente vai aplicar, né, esse hessiano para saber o valor. Beleza? Então vamos embora. Precisa determinar as derivadas, né? fxx de xy. Já calculei a fx, né? Que é essa aqui. Basta eu derivá-la de novo em relação a x. A gente já sabe que vai dar zero. Como, né? A fxx está multiplicando a fy, esse produto aqui, né, sempre vai ser igual a zero, né? No caso desta função, beleza? Não necessariamente desses pontos, mas desta função, porque ela tem segunda derivada em relação a x igual a zero, beleza? Então não preciso calcular fy, já me poupa esse trabalho. fxy de xy, pego, né? Isso aqui, derivo em relação a y. Vai dar o quê? Cosseno de y. Beleza? Então tá aqui, ó, cosseno de y e zero. Então o meu hessiano, né, ele vai ficar sendo menos, né, por causa desse menos aqui, a fxy ao quadrado, ou seja, menos cosseno, vou colocar de y, colocar aqui, ó, elevado ao quadrado. Tranquilo? Beleza. Então pensa comigo o seguinte, cosseno, né, ao quadrado, ou seja, qualquer função ao quadrado sempre vai ser maior que zero. Beleza? Multiplicado por menos 1
vai ser sempre menor do que zero, beleza? Isso é independente, ou vai ser igual a zero, né? Para valores de cosseno que sejam iguais a zero. Só que pensa o seguinte, os pontos críticos que eu tenho, que eu quero classificar, são de valores inteiros de π, beleza? Cosseno de valores inteiros de π, ou seja, cosseno de zero, cosseno de π, 2π, eles estão sempre mais 1 ou menos 1, beleza? Cosseno de 0 é 1, cosseno de π menos 1, cosseno de 2π é 1, cosseno de 3π é menos 1, beleza? E vai oscilando entre esses valores. Mais 1 ou menos 1 ao quadrado sempre vão resultar em 1. Multiplicado por menos 1 sempre vai ser menor do que zero. Por quê? Porque eu estou analisando este tipo de ponto aqui, ó. Beleza? Os pontos 0 e nπ. Tranquilo? Beleza, então eu sei que todos esses pontos do tipo P1 vão ser sempre pontos de quê? De cela, porque o essiano é menor do que zero nesses pontos. Então, essiano é menor que zero, na cara é ponto de cela. Agora, qual é o valor, né? A imagem, o valor de z, o valor f de xy desses pontos? O valor f de xy é eu jogar esses pontos aqui na função, né? Beleza? Então, eu teria, por exemplo, uma f de P1, né? F de P1 seria o quê? 0 vezes o seno. Então, nem importa o valor do seno, vai ser zero para todo mundo. Vai ser igual a zero, beleza? Por quê? Porque x está fixamente igual a zero. E se eu fosse analisar seno de y também, como é de valores inteiros de π, seno de valores inteiros de π é sempre zero. Então, daria até 0 vezes zero, que seria, de qualquer forma, zero, beleza? Então, esses pontos, né, do tipo P1 são infinitos, né? 0 e nπ são todos pontos de cela, porque o essiano neles, né, vai ser sempre menor do que zero, não vai ser nem igual a zero, né, porque se é igual a zero a gente não consegue saber, não consegue ter informações sobre aquele ponto. Por quê? Por causa da imagem do cosseno, né, para valores de nπ. Aí por isso vai ser ponto de cela. Agora o valor, a imagem, eu preciso jogar o ponto na função para saber. Joguei o ponto na função, eu sei que para qualquer, né, n, a função sempre vai valer 0 vezes 0, que vai ser igual a 0. Show de bola? Então é isso, minha aprovada, meu aprovado, né? Classificamos os pontos e acabamos, né, de determinar os seus valores, beleza? Então é isso, até a próxima, valeu!